Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou com o Thiago, economista da XP, aqui para a gente fazer esse webinar. A ideia é a gente ter uma apresentação do Thiago para falar bem rápido sobre cenários para o ano de 2025. Acho que o Thiago vai falar bastante aí de juros, inflação e dólar. Acho que são temas bastante relevantes agora, né, e bastante relevantes para a gente aqui na região Centro-Oeste. Mas antes disso, eu queria fazer só uma breve apresentação sobre nós, sobre a Rio Negro também, para relembrar aos que já nos conhecem e os que são novos aqui no call, para entenderem um pouco mais o nosso trabalho, né? Só relembrando, então, a Rio Negro é um escritório credenciado XP, foi fundado em 2019 e de lá para cá veio expandindo sua operação, né? Montando filiais aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Hoje a gente atende clientes principalmente nessa região, a gente tem um pouco mais de R$ 1 bilhão sobre custódia. E nesses últimos anos, a gente, por demanda dos nossos clientes, nos viu obrigado aí a iniciar duas novas operações, que é a Rio Negro Family Office e a Rio Negro Corporate. É, Essas duas operações é para atender o cliente de forma mais próxima, mais profunda, e de certa forma, independente a XP também, né? A gente mantém um relacionamento, obviamente, super próximo com a XP, com o time do Thiago, e toda a XP, mas a gente precisa ter uma flexibilidade para resolver as dores do cliente, seja dentro ou fora da XP, trazendo soluções bastante assertivas por aí. Acho que essa é uma breve introdução. Eu vou passar a palavra para o Thiago. O Thiago, só relembrando, economista da XP, né, dentro do time que faz pesquisas econômicas e divulga relatórios aí para o mercado e para os investidores da plataforma. Então é um prazer, Thiago, ter você aqui com a gente hoje. É, vou passar a palavra para você aí para uma breve apresentação e para a gente poder entrar de uma vez aí na apresentação. Boa, boa. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês então aqui no escritório Rio Negro. Eu tive a oportunidade de conhecer ali o João já pessoalmente, já conheci o escritório também lá em Campo Grande. Então, sempre bom estar conversando aí com o pessoal da região. E assim, acho que sem demorar muito aqui também, né? Vou só fazer uma breve apresentação do que é, como é que é nossa estrutura, né? A gente tem ali dentro da XP várias caixinhas, né, de organograma que toda empresa tem, e nós estamos dentro de uma caixinha chamada Research, né, que o mercado gosta dessas palavras em inglês aqui, mas Research é basicamente pesquisa, né? Então, temos ali uma área de macroeconomia, na qual eu faço parte, cujo líder é o Caio Megali, nosso economista-chefe, né? Então, essa área de economia é uma área que acompanha basicamente a parte de macroeconomia, inflação, juros, política monetária, política fiscal, câmbio, todas as variáveis ali relevantes dentro do cenário econômico para, obviamente, para passar ali para as demais áreas da XP e também para os clientes a nossa visão de cenário para que eles possam, dentro das informações que eles detêm, fazer as melhores escolhas possíveis, né? Óbvio que a gente sempre faz esse disclaimer aqui, o nosso cenário é um best guess, né? Um chute educado. Na verdade, assim, a gente sabe que é muito difícil fazer projeções, mas nós buscamos ali sempre, dentro das informações que nós temos, traçar o melhor cenário possível dentro do nosso conhecimento, né? Então, acho que, feita essa introdução aqui, faço também uma chamada ali para que vocês vejam nossos relatórios, né? Temos ali informações bastante completas, temos um relatório mensal chamado Brasil Macro Mensal, que traz essas informações de macroeconomia, e temos relatórios setoriais também, relatórios de alocação, relatórios de investimentos, relatórios de bolsa, por exemplo, né? Que também estão disponíveis ali na nossa plataforma, tá? O pessoal da Rio Negro também está ali disponível se precisar de qualquer informação. Mas agora entrando aqui no conteúdo, né, como eu falei, a gente
pretende abordar aqui o que a gente está enxergando de cenário para o próximo ano, especialmente foco aqui é 2025, né? 2024 já estamos aí no último mês, então a visão aqui é mais focada em 2025 também. E eu pretendo passar aqui uma noção, primeiramente, de economia internacional, tá? Vou falar brevemente sobre esse pano de fundo internacional, porque ele é relevante. Afinal, o Brasil está inserido aqui num mundo que tem uma economia cada vez mais complexa, né? E com eventos importantes em 2025. Tá? Então, acho que é fundamental passar essa visão. E depois a gente entra especificamente em Brasil, falando ali sobre as diversas aberturas dentro da economia brasileira, tá? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei para justamente orientar essa nossa discussão. A apresentação está aparecendo na tela? Ótimo. Então é isso, pessoal. Bom, começando aqui no cenário internacional, eu vou falar brevemente sobre os Estados Unidos, porque sem dúvida hoje o principal foco aqui de atenção em termos de mercado. Tá? Por quê? Porque Estados Unidos a gente está falando aqui de os juros das Treasuries, né, que são os títulos norte-americanos, são a chamada mãe de todas as curvas. Então, se as taxas de juros nos Estados Unidos estão caindo, isso significa uma maior liquidez no mundo, tá? Isso pode gerar um fluxo maior de recursos para o Brasil, de investimentos para o Brasil, ou não, né? Óbvio que depende das condições domésticas. Então, falar dos Estados Unidos é importante e também porque eles são o dono da principal moeda utilizada no mundo, que é o dólar, tá? E para falar de dólar, né, eu chamo a atenção aqui de um evento que foi relevante nos Estados Unidos neste ano, que foi a eleição do Donald Trump. O Trump, como vocês bem sabem, tem ali uma plataforma de aplicar proteções tarifárias, tá? Então ele tem uma plataforma mais protecionista e o mercado vê nessa aplicação de proteções tarifárias um efeito indireto sobre a moeda, né? Já que essas proteções tarifárias tenderiam ali a reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, isso faria com que a moeda norte-americana se apreciasse, né? Então ganhasse valor em relação ao restante do mundo. E aqui esse gráfico traz basicamente essa informação, né? Que desde que o Trump foi eleito, né, o dólar começou a se valorizar, continuou se valorizando. Na verdade, esse movimento de valorização já vem de antes, ali, quando o mercado já estava antecipando essa vitória do Trump, né? Então, o dólar começou a se valorizar ante todas as moedas do mundo, né? Então, o dólar se valorizou em relação ao euro, em relação à libra, em relação ao peso mexicano e em relação, obviamente, ao real brasileiro, tá? A gente vai ver que esse é um lado da história, que o outro lado da história é a situação doméstica. Não é só isso aqui que explica a desvalorização do real esse ano, tá? Mas é um componente importante não só para o Brasil, mas para o mundo. Acho que essa moeda mais forte aqui dos Estados Unidos, obviamente, tem um efeito de curto prazo para a economia norte-americana, né, que é ali talvez reduzir as pressões inflacionárias. Mas, por outro lado, a gente vê que a economia norte-americana ainda é uma economia que não está que está em desaceleração, mas que ainda não está com uma inflação na meta. Então, a meta do Banco Central norte-americano é 2%, a meta de inflação lá é 2%, né? Então é mais baixa do que a que a gente tem aqui. E a inflação está rodando ali em torno de 2,5%, 3%, né? A inflação que é acompanhada pelo Banco Central norte-americano. É uma inflação que, para padrões norte-americanos dos últimos anos, está relativamente alta e que ainda não está cedendo completamente. Por quê? Porque tem um componente importante ali dentro dessa inflação, que é a inflação de serviços, que está ligada à atividade econômica mais forte, que ainda não cedeu, né? Então, por isso que eu falo assim, essa desaceleração da economia norte-americana está sendo muito lenta e muito gradual. Então, isso vai trazer ali alguns desafios adicionais para o Banco Central norte-americano no ano que vem. Então, a gente vê, por exemplo, que o Banco Central já começou a baixar os juros, já começou, lá nos Estados Unidos, começou a baixar os juros, baixou ali a primeira reunião em 0,50, depois 0,25,
E possivelmente vai baixar mais 0,25 esse mês, de dezembro, tá? Mas reduções adicionais da taxa de juros nos Estados Unidos vão ser menos frequentes, né? A nossa visão é de que o Fed ano que vem vai pular uma reunião, baixar na outra, pular uma reunião, baixar na outra, e vai fazer esse ciclo ali de afrouxamento monetário bem lentamente, tá? Em tese, esse ciclo de afrouxamento, tá, traria um fluxo de investimentos para o Brasil, né, porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos cai, né, então os investidores começam a procurar ativos que remunerem mais. E aí o Brasil, com uma taxa de juros mais alta, poderia se beneficiar desse movimento, né? E aí você traria investimento externo, e aí isso reduziria isso valorizaria o real, tá? Reduziria o valor do dólar. Essa é uma possibilidade. Mas qual é o problema? O investidor externo não vai só ver a rentabilidade, ele vai ver o risco também, tá? Então, se o risco do Brasil estiver muito elevado, ele não vai vir para o Brasil, ele vai para o México, vai para a Índia, para a China, para outro país ali, mas não vai para o Brasil. Então, esse é um segundo componente importante que eu vou falar mais adiante, tá? Então, em tese, essa desvalorização, essa redução de juros tenderia a beneficiar a economia brasileira no ano que vem, em tese, né? Especialmente o dólar, especialmente o real, aliás, né? O real tenderia a ganhar valor, mas tem essa restrição do risco que é importante ser falado. E a grande discussão nos Estados Unidos acaba sendo, nesse momento, qual que é a taxa de juros terminal, ou seja, qual que é a taxa que o Banco Central vai parar, né? Ele vai continuar reduzindo ali lentamente, mas ele para em quanto? Nossa visão é de que essa taxa de juros terminal, e a nossa visão e a visão do mercado, né, que está aqui nesse mercado, que está aqui nesse gráfico, é de que o Banco Central norte-americano não tem muito espaço para cortar, né? Ele deve continuar reduzindo, mas vai parar ali em algo em torno de 3,75, 3,5%, tá? Vejam essa curva aqui para 25 e 26, que traz essa informação, né? Ela está aqui em torno de 3,75, baixou para 3,5, depois foi para 3,75 de novo. Então, assim, essa leitura, essa curva aqui mostra que a taxa terminal dos Estados Unidos vai ser em torno desse patamar, e essa é uma taxa que é historicamente elevada, tá? Se a gente resgatar ali antes da pandemia, né, os Estados Unidos tinham uma taxa de juros de zero, chegaram a ter uma taxa de juros de zero, 2%, né? Enfim, quando era muito. Então, 3,75, tá? É uma taxa de juros que é bastante alta. E por que isso nos Estados Unidos? Por que essa taxa de juros mais elevada? Porque os Estados Unidos estão tendo um problema fiscal relevante. Tá? O déficit norte-americano está ali em valores históricos para tempos de paz. Né? E normalmente a gente está falando de um déficit de 7, 8% do PIB, déficit nominal, e os Estados Unidos só atingiram em momentos de guerra, tá? Quando estavam em guerra ali, Segunda Guerra, enfim, algum outro evento importante, ou pandemia. Tá? E a gente está num momento de paz, um momento que a economia está crescendo e está com esse déficit gigantesco. Por isso, até, e causou muita preocupação, né, o discurso tanto do Trump quanto da Harris ali durante a eleição, porque não se falava muito em ajuste fiscal. E agora, passada a eleição, começa a se falar, sim, em fazer algum ajuste fiscal, cortar despesa, etc. E isso vai ser importante, porque sem esse ajuste fiscal, de fato, não tem como o Banco Central norte-americano ir além baixar muito essa taxa, tá? Então, a nossa visão é de que é isso, assim, vai ser uma queda lenta e gradual da taxa de juros, mas que tem um limite inferior. Em termos de outras economias ao redor do mundo, tá? A gente acho que não tem aqui nenhum destaque, e é importante dizer, assim, que para o Brasil também, né, acho que é mais relevante aqui olhar esse gráfico, né? Esse gráfico aqui acho que traz informação interessante também, porque ele vai contar um pouco de China, tá? Ele vai contar um pouco de China. Esse aqui é o gráfico de commodities. E aqui eu tenho aqui essa linha preta dentro desse gráfico aqui, é o índice CRB, que é o índice do agregado de commodities ali ponderado. Tá? E aí quando vocês olham aqui, vocês vão ver que, pô, tá mais ou menos estável, né? Parece que tá ok. Mas olhando as aberturas, né, olha o que chama atenção aqui. Basicamente, o que puxou essa estabilidade, por assim dizer, foi o ouro, tá? O ouro cresceu muito, subiu muito de valor esse ano.
enquanto outras commodities, e algumas que o Brasil é especializado, tiveram queda de preço, né? Então, por exemplo, temos aqui milho, soja, todas elas aqui mostrando uma queda de preço em termos do índice, né? O açúcar teve uma alta aqui nesse final de ano, aqui por condições muito específicas, e o petróleo seguindo aqui numa tendência mais ou menos em linha com a média, tá? Por que eu falo que isso aqui conta um pouco de China? Porque essa redução aqui de preço de commodities, especialmente commodities agrícolas, está ligada a dois fatores. Primeiro, aumento da oferta mundial. Então, não é novidade, assim, a Argentina conseguiu ampliar a oferta, né, era um produtor importante ali, estava sofrendo uma seca, enfim, agora conseguiu ampliar a oferta. O Brasil continua muito forte na produção, embora esse ano tenha tido uma pequena queda na margem, ainda continua sendo um ator relevante, o principal aqui para soja e milho, talvez, e Estados Unidos também mostrou alguma recuperação. Tá? Então, a oferta aumentou, isso fez com que o preço caísse, mas a demanda também está mais fraca, tá? E, em parte, por conta de China. Né? A China, esse ano, teve um desempenho aquém do esperado. Então, a economia chinesa, alguns anos atrás, crescia ali em torno de 10%, esse crescimento foi se reduzindo, e agora a economia chinesa, mesmo com vários estímulos do Banco Central chinês, do governo chinês, deve crescer menos que 5%, que é um crescimento alto para padrões mundiais, mas não é um crescimento alto para padrões chineses. Tá? Então, é uma desaceleração importante, né? Deve crescer ali 4,5% ou 4,8% esse ano. Ano que vem deve ficar ali parecido com isso, tá? Com muita dificuldade para atingir esse crescimento de 5%. Então, é uma China que vai contribuir menos para o crescimento mundial. Né? Não, a gente não vai ter mais aquele motor chinês que tínhamos, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, puxando o mundo, tá? Então, acho que essa é uma informação importante porque também vai ser ali, vai afetar o preço de commodities, que compõe ali um principal item da nossa pauta de exportação. E Brasil, tá? Entrando aqui em Brasil. Olha, quando a gente olha as variáveis reais no Brasil, a situação parece boa, tá? Quando digo variáveis reais, ele está falando de atividade econômica, vendas de varejo, serviços, etc. A situação parece boa, tá? Esse gráfico aqui mostra o crescimento trimestral do PIB. Então, vejam que nesse ano, aqui nos 3 primeiros trimestres, nós tivemos um crescimento ali de 1,1, 1,4, 0,9. São crescimentos bem significativos, tá? Trimestre contra trimestre, assim. E no acumulado do ano, a nossa expectativa é de que a economia cresça 3,5%, né? Que é um crescimento muito bom para o Brasil, tá? É um crescimento que está puxado, tá, por uma aceleração da chamada absorção doméstica. O que é essa absorção doméstica? É o consumo das famílias, mais investimento, mais o consumo do governo. Tá? Então, basicamente aqui é um crescimento puxado por consumo, tá? O consumo teve um papel muito forte no crescimento esse ano. Tem ali uma pequena recuperação do investimento, mas é muito, muito na margem, tá? E esse investimento, obviamente, depende muito da taxa de juros, né? Um investimento, é a parte mais sensível à taxa de juros. Então, ele pode ter alguma reversão nos próximos trimestres. E esse crescimento aqui baseado em consumo é um crescimento que também foi puxado por isso aqui, ó. Um crescimento da rendimento médio do trabalho. Tá? Então, a gente teve uma recuperação do rendimento médio do trabalho, o desemprego aumentou significativamente, aliás, o desemprego caiu significativamente, né? Chegou na mínima histórica desse ano, tem ali a renda das famílias cresceu bastante, teve um componente importante do crescimento da renda das famílias, que foram as transferências do governo, quer dizer, é o dinheiro que o governo passa para as famílias ali por meio de Bolsa Família, Previdência, etc. Então, isso cresceu
muito forte esse ano também, deu um impulso para o crescimento. Então, tudo isso somado acabou impactando o consumo, que acabou impactando o crescimento. Tá? Qual é o problema? Quando você cresce via consumo e você não tem um investimento acompanhando, isso vai gerar uma pressão inflacionária mais adiante. Tá? E vai gerar problemas também de desequilíbrios comerciais. Por quê? Porque eu estou aumentando a minha renda, eu estou aumentando o meu consumo, consequentemente, e eu não tenho uma produção subindo na mesma proporção, né, os preços vão subir para poder reequilibrar esse mercado, tá? Ou então eu vou ter que importar mais. Então, essa aqui é uma boa notícia até a página 2. Né? Eu quero que vocês guardem essa informação aqui. Isso aqui é um ponto, isso aqui é relevante, né? Esse crescimento mais alto do Brasil está acima daquilo que a gente chama de crescimento potencial, acima da capacidade da economia de crescer. Né? Então, está começando a faltar mão de obra, está em vários setores de construção civil. A gente ouve já falar ali de algumas construtoras que não conseguem contratar, está muito difícil. A parte ali de serviços também está com bastante dificuldade. Então, já começa ali a ter pressões de preços, né, que vão impactar a inflação. Então, esse é o primeiro fator que é relevante. Mas eu acho que, assim, em termos de atividade econômica, o Brasil está ok. Aí começam, aqui só para mostrar, né, nossa projeção de crescimento, então 3,5% esse ano, 2% em 2025, uma desaceleração em 2026. Né, então, vale destacar que, dentro das aberturas que nós vemos uma recuperação forte da agropecuária no ano que vem, acho que devemos ter uma safra recorde no ano que vem, né? Essas são as projeções oficiais, as nossas projeções também. Indústria, com alguma recuperação, ganhou terreno esse ano aqui, deve continuar no ano que vem, e aí uma contribuição menor de serviços, tá? Então, é um crescimento que deve se desacelerar no ano que vem e em 2026, muito por conta dessas restrições que eu falei, né? Não tem mais gente para contratar, não tem mais... a oferta já está muito pressionada, também porque nós estamos aqui com um cenário de juros um pouco mais altos, tá? Mas então essa pressão de atividade econômica é o ponto relevante que eu queria trazer. E aqui eu acho que começam as notícias ruins, né? Do lado do Brasil, tá? Assim, pelo menos assim, a parte não tão boa. Nós ainda temos um problema fiscal a ser endereçado. É um problema que começou ali, enfim, é um problema estrutural, tá? Teve ali uma melhora em 2022, 21, 22, depois 23 voltou a ter um déficit muito grande, as contas públicas começaram a ter um déficit muito grande. Esse ano nós devemos encerrar ali com um déficit de 0,4% do PIB, tá? Esse gráfico aqui é a meta do governo, né? Essa linha preta aqui é a meta do governo, essas pontilhadas são as bandas das metas. A linha amarela é o resultado primário para fins de verificação da meta, tá? Porque tem umas exclusões que são feitas ali do resultado primário. E a linha cinza é a que importa para a dívida pública. Tá? Então, é a que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Então, nós devemos ter um déficit de 0,4 esse ano, que é menor do que o do ano passado, mas ainda assim é um déficit que não vai ajudar a estabilizar a dívida pública. Não, a gente deveria ter um superávit de 2, 3% para poder estabilizar a dívida pública esse ano. E nos próximos anos, tá, a nossa expectativa é que esse déficit continue elevado, né? Na verdade, aqui olhando todo o horizonte, nós estamos vendo o déficit até 2028. Só haveria um superávit, uma receita superando despesa a partir de 2029. E essa é uma situação que preocupa, obviamente. Né? Então, aqui mostra que o governo tem um desequilíbrio estrutural que precisa ser corrigido de alguma forma, tá? Como é que o governo faz isso? Como é que ele faz esse ajuste? Bom, o que a gente tem visto até agora é um governo que optou por fazer um ajuste por meio de aumento de receita, por meio do aumento da arrecadação. Então, para 2025, por exemplo, o governo mandou ali uma lei orçamentária com 178 bilhões de receitas adicionais. Né? Uma parte dessas receitas é aumento de imposto, é aumento de CSLL, é aumento de imposto de rendas retido na fonte sobre a JCP. Isso não foi aprovado no Congresso ainda, tá? Possivelmente não vai ser aprovado, porque existe uma resistência grande ali dentro do Congresso, a aprovação de tributos.
Mas para vocês verem que essa estratégia que o governo adotou até agora, assim, de aumentar a arrecadação de aumentar a receita, né? Via aumento de imposto, via outros programas ali. Então, desses 178 bilhões que o governo está colocando ali na conta, tem muito pouco ali que a gente acha que, de fato, vem no ano que vem, em termos efetivos, para ajudar a arrecadação. E em termos de despesa, tá? Olha, recentemente a gente ouviu falar bastante ali do tal pacote de gastos, movimentou muito o mercado, né? Enfim, acho que causou ali um estresse importante e, de fato, né, aqui essa é a nossa, isso aqui são as medidas que foram apresentadas, essa é a nossa conta, né, das medidas. E eu acho que esse pacote de gastos era uma oportunidade que o governo tinha para reancorar as expectativas do mercado, né, de virar ali a chavinha e poder fazer com que o mercado ficasse mais otimista, mas o pacote decepcionou, né? Tanto em termos de tamanho de corte, quanto em termos de qualidade, composição do corte. Então dá para ver, por exemplo, que tem muita coisa aqui que é coisa administrativa, é uma medida que o governo não vai dar, não vai mais, vai fazer uma biometria, algo que já estava ali na conta, né? Não vai mais nomear servidor agora, vai segurar um pouco. Então, assim, é uma composição que não é estrutural, ou seja, que não muda a tendência da despesa no longo prazo, tá? Boa parte daquilo que foi apresentado não muda a tendência da despesa no longo prazo. E em termos de valor, também ficou muito aquém daquilo que o governo apresentou. O governo falou que trouxe ali uma conta de 30 bilhões no primeiro ano e 40 no segundo ano. Nós, fazendo aqui a nossa conta e vendo, falou, olha, isso aqui é uma economia de verdade, isso aqui não é, nós chegamos a um valor bem menor. Tá? Então, 17,6 no primeiro ano e 27 no segundo. Tá? Então, tudo isso trouxe ali a percepção de que, de fato, o governo não está tão comprometido com esse corte de despesas, né, que está com uma dificuldade de fazer esse corte de despesas, e isso trouxe ali uma pressão adicional no mercado, tá? Uma pressão que, obviamente, é amplificada pela tendência da dívida, né? Então, a dívida pública aqui, quando nós olhamos, assim, né, tem aqui temos a receita que não vai crescer tanto quanto o governo quer, porque tem ali, enfim, dificuldades políticas, tem outras questões. Temos uma despesa que o governo não cortou tanto quanto deveria, né? Atingir o resultado primário vai ficar mais difícil, então a dívida pública vai continuar subindo. Essa dívida pública mais alta pressiona o preço dos ativos também, aumenta o risco do país, né? Pressiona a expectativa de inflação, porque se o governo de fato não está comprometido em fazer um ajuste via aumento de imposto ou redução de despesas, principalmente, como é que esse ajuste vai ser feito no futuro? Via inflação, tá? Via aumento da inflação. Então, o mercado já começa a antecipar esse ajuste inflacionário e isso começa a impactar as expectativas de inflação. Isso é outra informação importante. Né? Então, acho que temos dois componentes aqui pressionando a inflação. 3, aquele crescimento ali da demanda doméstica, né, tem impactado a balança comercial do Brasil esse ano, né? Então tivemos um crescimento da demanda bem forte, a demanda de importação, né? A importação cresceu. Aqui, esse gráfico traz aqui a balança comercial, né? O resultado da balança comercial histórico. Então vejam que teve uma pequena piora no curto prazo. Tá? Nós não vemos uma situação tão problemática assim para as contas externas, né? Na verdade, acho que tem ali um pequeno ajuste sendo feito, né? Mas é algo pontual. Mas tem um ajuste importante sendo feito via preço de ativos, né? Que reflete aquele risco fiscal que eu falei agora há pouco. Tá? Reflete o Trump, da primeira slide que eu mostrei, e reflete esse risco fiscal aumentado. E é justamente que eu trago nesse slide. Então, vejam aqui que o real brasileiro começou o ano ali, aliás, aqui eu estou desde 2019, tá? Começou o ano aqui algo em torno de 4,70, 4,80.
chegou ali a 5 e depois subiu até chegar ali a R$ 6, como a gente tem visto nos últimos dias, tá? Essa deterioração aqui, especialmente nesse último ponto aqui, é por conta desse risco fiscal aumentado, tá? Então, nós vemos aqui essa pressão de risco fiscal que está afetando o risco do país, que está afetando o preço da moeda como principal razão, a principal explicação para esse aumento do dólar no ano, tá? Mas também tem um efeito Trump que é importante. Por que eu falo que o risco fiscal e o risco que é o risco do país é a principal razão para essa piora da moeda? Basta olhar nesse gráfico aqui da direita, tá? Esse gráfico aqui compara o Brasil com outros países da América Latina, né? Países que têm estruturas parecidas com as nossas, como México ou Colômbia, tá? Mais próximo. Vejam que todos os países tiveram, com exceção aqui desse indicador aqui de outros emergentes, né, que é essa linha cinza, e o Peru que ficou no 0 a 0, todos os outros países tiveram alguma perda do valor da moeda, tá? Então, Chile, Colômbia, México teve uma perda acentuada aqui depois daquela eleição que ocorreu ali no meio do ano ali, enfim, que quiseram fazer uma reforma para mexer com o judiciário ali, então teve uma piora institucional muito relevante no México, isso levou a essa depreciação, tá? E eu estou falando aqui de piora institucional, gente, estou falando de mexer com a estrutura do país, né? Isso é pesado, tá? Então teve essa piora, assim, mas olha só o Brasil como é que tá. O Brasil conseguiu superar todos esses outros países, tá? Então, por isso que eu falo assim, não é só Trump, entendeu? Trump explicaria que uma parte dessa desvalorização, mas o restante é risco doméstico, tá? E para frente, como é que a gente espera a evolução da moeda? Olha, tem aqui um ponto importante, que é como é que vai ficar esse risco país, tá? Se ele vai ceder ou não. A gente acha que, assim, não melhora, tá? Mas também não deve ter, não deve ter, não deve piorar, não deve piorar tanto. A gente acha que ele para tirar esse risco do país, teria que ter uma reforma muito grande ali, em termos de governo, em termos de política econômica, e isso não vai acontecer, tá? Talvez ali o grande ponto que ajude a moeda a ganhar algum valor no ano que vem seja a taxa de juros mais alta no Brasil, que, como eu falei, pode atrair investimento do exterior, tá? Mas isso aí, obviamente, vai depender do risco. Então, a nossa visão é que o câmbio vai continuar nesse patamar aqui de R$ 6, talvez volte ali para 5,85, mas deve ficar bem, bem, bem desvalorizado mesmo ao longo do ano que vem. Tá? E esse câmbio mais alto deve aqui, obviamente, se refletir em uma inflação mais alta, porque o câmbio é custo, tá? Câmbio é custo. A gente tem várias coisas que são importadas ali, e aí nossa visão é de que esse câmbio mais forte acaba impactando com alguma demora aqui nos preços, né? Então vejam, esse gráfico aqui à esquerda é a taxa de câmbio, e depois a gente tem a inflação que sobe com um pouquinho de defasagem, mas ela acaba acompanhando essa alta do câmbio, né? Então, a nossa perspectiva é de que a inflação em 2025 vai continuar muito pressionada, tá? Por conta desse aumento de câmbio, que eu falei agora há pouco, por conta da demanda pressionada, que eu falei lá atrás, tá? E por conta da expectativa de uma inflação mais alta no futuro, resultante do risco fiscal mais alto, tá? Então, vejam, tem aqui vários fatores contribuindo para essa inflação mais alta. Nossa visão é de que essa inflação fecha esse ano em 5%, acelera no ano que vem para 5,2%, tá? Com pressão significativa ali de alimentação ainda, né? Mais serviços sendo aqui o principal fator de resiliência da inflação, e desacelere apenas em 2026, quando a política monetária começa a fazer efeito. Bom, diante desse cenário, tá? Que a gente chama aqui de uma desancoragem geral da economia, quer dizer, o dólar perdendo referência, inflação desancorada ali, perdendo referência. Qual que é a reação do Banco Central que a gente espera?
tá? O Banco Central acaba tendo que ele fazer o freio de arrumação na economia, puxar ali o freio para poder fazer com que a economia se acelere, para fazer a inflação voltar a cair e reduzir, obviamente, também ali uma parte do risco país, tá? Então acaba que, veja, é todo um conjunto de coisas puxando para um lado e o Banco Central tendo ser ele que segura ali as rédeas um pouco. E aí o que a gente espera, tá? A gente espera que o Banco Central, reagindo ali a essa piora das expectativas que eu estou mostrando nesse gráfico, ele comece a aumentar os juros de forma mais rápida a partir dessa semana. Tá? Então, temos uma reunião marcada para amanhã. Na verdade, a reunião começa hoje, mas amanhã sai a decisão. E a nossa expectativa é que o Banco Central aumente os juros em 1 ponto percentual nessa reunião. Tá? O mercado estaria dividido entre 0,75 e 1, né, com uma maior probabilidade de 1. Esse aumento de 1 ponto percentual ajudaria o Banco Central a reconquistar uma parte ali da credibilidade. É óbvio que isso não resolve todo o problema. Teríamos que ter ali um novo diretor do Banco Central, um novo presidente, continuando com essa política. Tá? E aí é importante lembrar que essa é a última reunião do Roberto Campos Neto, depois o Galípolo é quem assume a presidência do Banco Central. E aí o Galípolo tem que mostrar também firmeza na condução da política monetária para ajudar ali o Banco Central a ganhar credibilidade. Então, nossa visão é de que ele aumenta em 1 ponto nessa reunião, aumenta em 1 ponto na próxima reunião, e aí aumenta depois meio em cada reunião até chegar a 14,25. Tá? Acho que esse é seria ali o principal fator para segurar a economia, para poder fazer a economia voltar aos trilhos. Poderia ajudar no câmbio, tá? Porque o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos ficaria bastante elevado e obviamente ajudaria a controlar a inflação, mas isso só a partir de 2026, tá? Então, 2025, né, se o Banco Central fizer esse ajuste mais rápido, agora no final de 2024 e início de 2025, ele começa a ter algum espaço para começar a cortar os juros no final de 2025. Acho que essa é a lógica, é fazer mais rápido, dar um choque para poder abrir espaço para cortar juros no final de 2025, tá? Então, 2025 vai ser um ano, resumindo, né? Acho que 2025 vai ser um ano de desafios, né? Vai ser um ano, eu diria que vai ser semelhante a 2024, tá? Em termos de política econômica, com taxa de juros ainda muito elevadas, com Estados Unidos com alguma incerteza com relação ali à política fiscal, mas é um ano também que, enfim, diante de tudo isso, né? Diante de todas essas informações, a gente tem que se preparar, né? Tem que fazer ali uma postura, adotar uma postura de dentro do que é a nossa carteira, né? De diversificação, né? E de também uma postura de defesa, né? Defesa não significa botar tudo em renda fixa, né, pessoal? Eu acho que preciso falar disso aqui, né? Também não é minha alçada, mas é importante dizer que diversificação doméstica e internacional, a gente sempre defende isso, e aí o pessoal do Rio Negro pode falar muito bem disso, porque eles entendem mais do que eu, tá? Mas acho que essa é a minha contribuição aqui, e aí eu fico à disposição para perguntas. Tiago, obrigado aí pela apresentação, obrigado aí pelos números divididos com a gente, né, e contextualização um pouco aí para o próximo ano. Pessoal, só relembrando, né, a gente está aberto aqui agora para perguntas, vocês podem mandar pelo chat aqui do webinar. Mas eu vou começar aqui, Tiago, acho que para ajudar todo mundo a criar ideias aí, ter mais ideias para fazer perguntas. Acho que de forma mais prática, assim, né? O que você acha que no curto prazo a gente deve ficar de olho como sinais é, que podem ser um gatilho para a cotação do dólar aí, né? Para eventualmente um ajuste aí para voltar para o número que você comentou de talvez voltar aí para casa dos 5,85, olhando para uma eventual correção, mas também para mais, né? Para uma continuidade dessa deteriorização da nossa taxa de câmbio. E o que você acha que no curto prazo o investidor deve ficar um pouco de olho para como sinais para esse ajuste?
Ótimo. Ótima pergunta. Olha, tem, eu diria que assim, vai ser muito importante a direção da política econômica como um todo daqui em diante, tá? Então, o que pode contribuir para o real se valorizar, para o dólar cair, como eu falei, é uma postura mais agressiva, mais dura do Banco Central, tá? Acho que isso é um fator que contribuiria ali para o real se valorizar. Então, se o Banco Central entregar essas altas de um ponto percentual que eu falei, possivelmente haveria algum espaço para o real melhorar. Mas se ele não entregar também, tem um risco oposto, né? De piorar um pouco mais. Né? Então, acho que esse é o primeiro fator, é o primeiro ponto que eu olharia. E o segundo, que é tão relevante quanto, são esses andamentos ali da agenda econômica no Congresso. Tá? E aí eu chamo a atenção para dois pontos. Primeiro, esse pacote de gastos, tão falado pacote de gastos, né, que tão esperado e que causou assim, uma certa frustração no mercado. Então, se ele vai andar, tá? Se ele vai ser, de fato, como o governo saiu, ou se ele vai ser desidratado, né? E acho que existe um risco de desidratação ali que o mercado já está colocando na conta. E também a discussão da reforma do IR no ano que vem. Tá? Lembrando ali que o governo fez ali essa proposta de isentar quem ganha até R$ 5.000, tem ali uma taxação mínima de milionários que vai servir para equilibrar essa balança, né? Porque se eu aumentar a faixa de isenção, eu perco a arrecadação. Aí o meu déficit piora. E aí, para não perder a arrecadação, eu aumento aqui do outro lado, né? Eu começo a taxar ali essa chamada taxação de milionário, que na verdade é o estabelecimento de uma alíquota mínima, uma alíquota efetiva mínima para o IR. Essas coisas têm que se compensar, tá? Tem que ficar no 0 a 0. Porque se isso aqui for menor, tá? Se o Congresso chegar a falar, não, aprova a isenção de 5.000 menos não aprova isso aqui, ou aprova só metade, o seu rombo fiscal vai piorar. E aí o risco fiscal novamente aumenta, é, e aí risco país, etc., tem uma piora na moeda, tá? Então, acho que esse é um ponto bem sensível que o mercado vai estar olhando no ano que vem. Então, eu diria que são esses dois pontos, tá? Banco Tá. Central e pacote e Congresso. Dentro desse contexto do Congresso, já veio uma pergunta para a gente aqui, né? Você já parcialmente já respondeu, né? Mas ficou uma dúvida também sobre como que está o apetite dentro do Congresso para aprovação ou não, ou parcialmente aprovação dessas medidas aí que vocês sentem hoje. Não, ótimo. Olha, nós estamos acompanhando isso bem de perto ali, temos o nosso time de política que traz sempre uma atualização, e a visão hoje é de que o Congresso tenderia a aprovar o pacote que o governo encaminhou, com algumas modificações pontuais. Tá? Então, tem ali uma discussão, por exemplo, de alguns benefícios, como BPC, que é um benefício para pessoas pobres, que têm mais de 65 anos ou que têm alguma deficiência. Então, o Congresso estaria ali fazendo algum ajuste aqui e ali, mas ele aprovaria, tá? Aprovaria o pacote que foi encaminhado. Não há uma perspectiva do Congresso melhorar esse pacote, tá? Assim, a gente até ouviu falar do Ministério da Fazenda, que tinha uma esperança que tinha uma expectativa de que o Congresso melhorasse. A gente não acredita nisso, tá? Então, o que o Congresso vai fazer é o que ele, em geral, faz. Ele pega ali do Executivo, dá uma desidratada e aprova. Tá? Então, existe essa visão de que o Congresso aprova, sim. Agora, qual que é o entrave nesse momento? É a questão das emendas. Então, ali tem uma discussão política, vai liberar as emendas, não vai liberar as emendas, né? O STF ali liberou, mas não liberou. Tá? Então, o Congresso está bastante insatisfeito com o Executivo, né? Porque acredita que o Executivo ele está fazendo, enfim, está junto com o STF, né? Para restringir essas emendas. Então, tem uma insatisfação que está bloqueando isso. Mas, resolvido isso, tá? A tendência é o Congresso aprovar esse pacote de despesas. O IR já é um pouco mais complicado. Tá? A mudança do IR é um pouco mais complicado. O Congresso vai
vai demorar, vai discutir bastante isso. A tendência que o time de política nos passou até um tempo atrás era de que isso não fosse aprovado, tá? Que fosse engavetado, mas o governo está querendo fazer uma mudança para chamar de sua, né? Botar ali um carimbo, né, de que, olha, eu fiz aqui a isenção até 5 mil, então o governo vai insistir nessa pauta no ano que vem. Então, legal. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, né, nesse tema ainda de despesas obrigatórias e trajetória da dívida e câmbio, né? Você consegue ajudar a gente a pensar de forma mais pontual quais são essas despesas obrigatórias mais relevantes para que de fato impacte nessa trajetória tanto da dívida quanto do câmbio? Sim, 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 né? A gente hoje nós temos ali uma despesa que é assim, a despesa mais relevante do orçamento, que é a previdência, né? Todo mundo, a gente está sempre falando de previdência, fizemos uma reforma ali em 2019, porque ela é realmente a principal despesa hoje, tá? É a que vai chegar ali 1 trilhão no ano que vem, só para vocês terem uma ideia. Então é bastante dinheiro. E qual que é o problema da previdência, tá? Assim, a gente tem uma população que está se envelhecendo naturalmente, isso é normal, mas nós temos ali um desequilíbrio dentro da Previdência que não foi sanado na reforma passada, né? Foi diminuído, tá? Mas que não foi sanado. E quando o governo chegou e começou a aumentar o salário mínimo acima da inflação, esse desequilíbrio foi se aprofundando. Porque esse aumento do salário mínimo acima da inflação bate diretamente na Previdência, que é a principal despesa do orçamento. Então, é, de fato, para a gente ter uma contenção mais significativa, nós teríamos que mexer ou fazer uma reforma da Previdência, outra reforma, tá? Ou mexer na política do salário mínimo. O governo está mexendo na política do salário mínimo, mas está mexendo de uma forma bastante tímida, tá? Então, ao invés de crescer, por exemplo, 3,2% no ano que vem, em termos reais, vai crescer 2,5%. Ainda é um crescimento bem alto, né? Não resolve o problema, tá? Então, teria que reduzir esse crescimento, teria que fazer a chamada desindexação de benefícios, que é, olha, eu tenho uma política de salário mínimo aqui que serve para o mercado de trabalho, dos ativos, e eu tenho uma política de reajuste diferente para quem está na Da Previdência. Previdência. Tá, Isso, tá? bacana. Ô, Thiago, vamos virar um pouco o diálogo aqui, pensando no cliente investidor nosso e nesse contexto de câmbio alto e juros alto americano, né, num processo de corte por lá, né? Como que a gente pensa sobre internacionalizar capital para diversificar um pouco o nosso patrimônio num contexto tão volátil de câmbio e taxas, né, nas máximas, mas que ao mesmo tempo a gente tem taxa de juros altas por lá ainda para aproveitar e fazer alocações com boas rentabilidades, né? A gente escuta muito dos clientes aqui que têm interesse e vontade de internacionalizar capital, mas que sentem um pouco de receio em fazer isso no momento de câmbio tão alto, né? O que você Uhum. pode dividir com a gente para ajudar a trazer um pouco de luz em como pensar sobre tudo isso? Olha, eu acho que o ideal é você. A gente sempre fala dessa questão de diversificação, e eu considero bastante interessante, assim, obviamente o mercado norte-americano é o principal, né, mas não é o único, né, a gente tem outras praças aí dentro do Europa, China, etc., que poderiam ter algumas teses de investimento. Mas, assim, falando de Estados Unidos, que eu acho que é o principal, tá? Acho que sempre vale a pena ali colocar uma parcela do seu dinheiro lá fora, entendeu? Quando digo uma parcela, assim, você tem que ponderar isso de acordo com o que você está disposto a assumir de risco, tá? Porque você bem falou aí, João, a gente tem um risco cambial, tá? É, Se eu invisto lá fora e o real continua a 6 ou perde mais valor, eu estou protegido, né? Meu investimento está lá e quando eu trouxer para ele aqui, eu converto até ganho no câmbio, né? Ganho na desvalorização do câmbio.
Mas pode acontecer o contrário também. Então, por isso que a gente sempre recomenda, fala, olha, quanto você está disposto a investir? Quanto você está disposto a correr de risco? Não, eu sou mais conservador. Então, bota um pouco lá fora, tá? Para você poder ali, enfim, ter algum rendimento também. E lá fora, como eu falei, você vai ter opção tanto de renda fixa, porque a taxa de juros norte-americana, a gente está olhando aqui, vai continuar patamares altos no longo prazo, né? Tem ali um valor relevante no longo prazo, né? Enfim, bem menor que o do Brasil, né? Mas ainda assim é a risco zero, tá? Então acho que é uma oportunidade de investimento, renda fixa lá nos Estados Unidos, e principalmente renda variável, né? A gente sabe que tem empresas que tendem a se beneficiar muito nesse governo do Trump, tá? A gente sabe que tem setores ali que tendem a se beneficiar, né? E, obviamente, tem ali sempre inovações que estão sendo produzidas, empresas que trazem novos produtos, novas soluções, que são teses interessantes. Então, se você está disposto a correr um risco até maior, né, investe numa empresa dessa, assim, né? Enfim, tem ali uma small cap, alguma coisa, isso é importante, tá? E tem também aqueles fundos, né? Tem fundos aqui que são atrelados ao dólar, enfim, que investem lá fora. Isso é outra opção interessante. É. Não, legal. Eu acho que ajudando a contextualizar, né, para o pessoal participando aqui hoje, a gente costuma a posicionar para os clientes, né, que a gente traz para o investidor uma estratégia de proteção e perpetuação de patrimônio, né? E internacionalizar está diretamente ligado a isso para manter a capacidade de investimentos e o poder econômico dos investidores de forma global, né? A gente se manter como um grande investidor com poder de compras de forma global, né? E internacionalizar capital a gente não vê como uma estratégia de arbitragem ou de câmbio, mas sim manter parte do patrimônio dolarizado e, se tudo correr bem, para nunca mais trazer, né? Para passar aí para as próximas gerações um patrimônio internacional dolarizado com poder de compra global. A gente pensa muito dessa forma aí com os nossos clientes, né? E eu queria mudar de tema agora um pouquinho, Thiago, rápido, né? Até para ser consciente aí do tempo de todos, para a gente falar um pouco de commodities, né? Obviamente, nós temos grandes clientes corporativos aqui que estão intrinsecamente ligados a commodities agrícola e ao câmbio, né? A gente entende um pouco, né, que commodity depende de uma demanda global. A China, como você comentou, participa disso de forma bastante ativa, né? E a gente teve recentemente anunciados alguns pacotes aí de estímulo na China. Isso se refletiu, inclusive, em algumas cotações aí de empresas que podem se beneficiar muito disso, né? Mas eu queria pensar um pouco sobre esse pacote chinês, demanda global de commodities e o que vocês, né, o time de economia está olhando aí para commodities para o próximo ano também. Assim, ah, vamos lá, eu vou falar um pouquinho de China, e aí eu faço ligação com commodities. Qual que é o problema da China, tá? A gente vê uma economia chinesa que se beneficiou muito de um ciclo de investimentos em infraestrutura muito grande no passado. A economia chinesa era uma economia tipicamente rural, ali até os anos, final dos anos 80 e dos anos 90, tá? E aí começou a se urbanizar. Essa urbanização levou a um aumento da demanda por infraestrutura, e essa infraestrutura tinha que ser construída. Então, habitações, ruas, avenidas, etc, etc. Tudo isso demandou muito, tá? A população chinesa era muito pobre, começou a ter uma renda que cresceu, começou a demandar mais, né? E isso teve um auge no início dos anos 2000. A partir do 2020 para cá, a China está o que a gente chama de um período de transição de uma economia baseada em investimentos para uma economia baseada em consumo, que é uma transição difícil de ser feita, tá? Mas todos os países desenvolvidos estão nesse estágio, né? Que você investe muito para construir infraestrutura
e depois a infraestrutura já está construída, você, né, passa a consumir mais bens e serviços ali. A economia chinesa enfrenta desafios para fazer essa transição, e por questões institucionais, tá? Enfim, você tem ali você não tem uma população que tá acostumada a consumir muito, né? Uma população que sempre poupa muito, tá? Então, é, é um caso ali parecido com o Japão, por exemplo, né? Que a gente tem ali anos e anos de economia estagnada no Japão, o consumo não consegue crescer. E tem problemas também de problemas conjunturais, por exemplo, do setor habitacional, tá? Que não foram resolvidos ainda. Tem governos subnacionais altamente endividados. Então, assim, eu não vejo uma perspectiva da China recuperar o crescimento que teve nos anos anteriores. Tá? Na verdade, acho que a economia chinesa crescer 4,5% é o limite dela, né? 4,5%, 5% é o limite dela. Então, é o que a gente vê para o ano que vem, tá? Mesmo com todos esses estímulos, dificilmente a economia chinesa vai surpreender e voltar a crescer naquele mesmo patamar. Dito isso, tá? Acho que o cenário de commodities não é tão positivo no ano que vem. Por quê? A gente vai continuar tendo aumento de oferta, salvo, obviamente, alguma intempérie climática, mas a perspectiva é de aumento de oferta, e os preços, por conta disso, devem ceder um pouco mais. Tá? A nossa expectativa ali é de que os preços continuem cedendo um pouco, especialmente para commodities agrícolas. Nós vemos ali um ciclo de preços em queda, mas que deve ter alguma estabilização no final do ano que vem. Tá? Essa é a nossa expectativa hoje. Na medida em que oferta e demanda se reequilibrem, né, devemos ter ali uma estabilização no final do ano que vem. Tá, não, bacana. Acho que fica a ponderação aí para a gente pensar em proteção de preços, né, para os nossos clientes corporativos, tanto do cambial quanto das commodities, é, fazendo uma gestão de risco bastante austera aí das operações para não ser pego de surpresa, ações mais expressivas, tanto da commodity quanto do câmbio. Tiago, queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, por dividir com a gente toda essa profundidade técnica que o time de economia da XP tem, junto com você aí. Queria mais uma vez deixar aberto para os nossos clientes que estão participando aqui, né, para nos procurar, para eventualmente, inclusive, ter conversas individuais com o time de economia, com o Tiago, com o Caio Megali. é, e trazer para vocês um pouco mais de contexto, informação, para que as tomadas de decisão na gestão sejam feitas com mais clareza e mais segurança, né? Fiquem super à vontade de procurar nosso time de assessores, né? Lembrando, a gente tem time em Ponta Porã, em Dourados, em Campo Grande, em Rondonópolis, São Gabriel do Oeste. Não deixamos de atuar aí no Centro-Oeste como um todo, além de São Paulo. Então, fica aí o convite para a gente ter mais algumas conversas aí de forma individual com o time da Rio Negro também e com seus assessores. Obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui estar falando com vocês. E também me coloco à disposição aí qualquer dúvida. Podem procurar Rio Negro, me procurar aqui. A gente está sempre disponível para responder. Combinado. Obrigado a todos e até o próximo webinar que a gente divulgar aí para vocês.